No fim de semana, Trump afirmou que exército, marinha e liderança do Irã foram dizimados com números impressionantes. Agora, jatos israelenses destruíram uma instalação nuclear subterrânea secreta próxima a Teherã e iniciaram o desmonte da grande infraestrutura de petróleo do regime. Então, a pergunta agora é: se a máquina militar do Irã está colapsando tão rápido, o que o regime fará em seguida? Fique ligado, o Minuto de Jerusalém vem a seguir. Bem-vindo a uma edição especial do Minuto de Jerusalém na JNS TV. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS News, ao lado de Alex Traiman, CEO da JNS. Estamos na redação da JNS em Jerusalém, capital eterna do Estado de Israel. Vamos focar primeiro no Irã. O presidente Trump resumiu o avanço da guerra no fim de semana, dizendo que o exército, a marinha e a liderança iraniana foram dizimados. Temos esse trecho. O exército deles acabou. Eles estão praticamente, a marinha deles acabou. As comunicações deles acabaram. Os líderes deles acabaram. 2 grupos de líderes deles já foram, agora estão no terceiro. As forças aéreas deles foram destruídas. Pense nisso. Eles tinham 32 navios. Todos os 32 estão no fundo do oceano. O presidente está dizendo que a marinha iraniana foi completamente dizimada no fundo do oceano. Israel, na verdade, já lançou mais de 7.500 bombas, o dobro do que foi lançado em junho passado. Acho que o presidente Trump tem sido fantástico desde o início da guerra. Ele demonstra ser um homem com uma missão e está determinado. Ele entende com total convicção por que os Estados Unidos estão fazendo isso. Quero dizer, ele tem sido o melhor porta-voz para explicar os motivos por trás disso. O secretário de Estado Marco Rubio tem sido sempre consistente, Pete Hegseth também é bom, mas o presidente realmente parece sentir em seu coração que essa é absolutamente a decisão certa para os Estados Unidos, que fazer isso é do interesse da América. Isso torna até a América mais segura. A América projetar sua força e fazer o que está fazendo agora no Irã é bom para a posição dos Estados Unidos no mundo. E é interessante ver como todos os outros países do mundo estão se adaptando e ajustando suas políticas com base em seu relacionamento com o presidente. Mas vimos um poder de fogo inacreditável. Você falou sobre a Força Aérea já ter bombardeado 7.500 vezes, atingindo tantos alvos diferentes. Pete Hegseth disse que temos as 2 forças aéreas mais poderosas do mundo, os Estados Unidos e Israel, trabalhando em total sincronia, mirando na liderança. E aqui vimos nesta guerra que a liderança foi o primeiro alvo. O primeiro ataque foi eliminar Ali Khamenei e as 40 pessoas ao redor dele. E então, quando esse Conselho Supremo, ou seja lá o que for, deveria votar em quem seria o próximo líder supremo, eles atacaram essa reunião também. Então você vê aqui que a verdadeira missão é a mudança de regime. E, ao mesmo tempo, garantir que o Irã não tenha um programa nuclear, não tenha um programa de mísseis balísticos, não tenha uma marinha com a qual eles possam desafiar o trânsito de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Aqui você vê vários objetivos, com Israel e os Estados Unidos atuando fortemente por trás da convicção do primeiro-ministro Netanyahu e do presidente Trump, para garantir que essa será a batalha final entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. Nos últimos dias, vimos imagens inacreditáveis do Irã, de Teherã. Vimos o ataque à infraestrutura de petróleo, aquelas enormes nuvens de fumaça e fogo que Israel e os Estados Unidos atacaram. Além disso, o complexo que você mencionou, Khomeini aparentemente deveria estar escondido no subsolo com cerca de 30 outros líderes. Isso me lembrou os túneis subterrâneos do Hamas. Quando vimos que destruímos todo o sistema, percebi como são realmente subterrâneos. Acho muito parecido com os túneis do Hamas. Khomeini deveria estar no subsolo com os líderes, sem esperar nada. Então Israel e Estados Unidos atacaram. Hamas e Irã construíram túneis subterrâneos. O Irã os usa tanto para líderes quanto para seus programas nuclear e de mísseis balísticos. E o primeiro-ministro havia declarado que um dos motivos pelos quais Israel precisava agir neste momento era porque o Irã estava fortificando seu programa tão profundamente no subsolo que eles ficariam imunes a ataques aéreos se essa guerra não acontecesse agora. Também vimos Hassan Nasrallah, no Líbano, ser eliminado na véspera do discurso de Netanyahu nas Nações Unidas em 2024. Ele também estava em bunkers subterrâneos, o que diferencia o Irã e seus braços terroristas do Estado de Israel. Israel tem abrigos antiaéreos subterrâneos para proteger civis de mísseis balísticos que têm como alvo a população civil.
E aqui no Irã e entre os braços terroristas, eles não usam a infraestrutura subterrânea para proteger os civis. Eles usam para proteger os líderes terroristas e suas armas. Acho que não há contraste mais claro entre o bem e o mal quando você observa a infraestrutura subterrânea. Com certeza. Falamos novamente da Marinha, 30 navios iranianos destruídos e o aeroporto internacional do Irã bombardeado. E você sabe, a pergunta que eles estão fazendo, pelo menos ao presidente Trump, que eu já vi várias vezes, é quanto tempo essa guerra vai durar? E sabe, eu não gosto dessa pergunta. A resposta, eu diria, é que vai durar o tempo que for necessário. E eu realmente acho importante enfatizar isso. Mas temos visto, repetidamente, as pessoas fazendo essa pergunta. Elas querem saber quanto tempo vai levar. Não sei qual seria a sua resposta, mas eu diria o tempo necessário. Acho que todos querem saber a resposta, mas ela deve vir de uma avaliação. É preciso ter ideia antes de atacar. Quanto tempo isso vai durar? Israel não é necessariamente estruturado e nossa força aérea não é necessariamente estruturada para missões contínuas que durariam meses. Você está falando de milhares de quilômetros entre Israel e Irã, e mesmo que eles consigam reabastecer no ar com a ajuda dos aviões-tanque americanos, os Estados Unidos têm cerca de 50 aviões-tanque, enquanto Israel tem 4. Então eles conseguem realizar missões muito mais rapidamente. Mas, sabe, não sabemos por quanto tempo a Força Aérea conseguiria sustentar isso, e não sabemos por quanto tempo a população pode aguentar. Para os Estados Unidos, o presidente Trump tem suas considerações aqui, considerações internas. Há muitas pessoas, tanto da direita quanto da esquerda, que não querem que os Estados Unidos se envolvam em uma guerra longa. Todo mundo se lembra do que aconteceu quando os Estados Unidos ficaram presos por longos períodos nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Acho que o presidente Trump ele aprendeu muitas lições com essas guerras. Então, sobre a questão de quanto tempo isso vai durar, eu concordo com você. Tem que durar o tempo que for necessário, porque você não pode se colocar numa situação em que faz um trabalho pela metade. Essa é a lição dos ataques de junho, da guerra de 12 dias contra a infraestrutura nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Achamos que talvez ao atacar tão fortemente essa infraestrutura, o Irã entenderia o recado. Mas o que vimos? Vimos que o Irã, vimos que o Hezbollah, eles apenas redobraram seus esforços. Eles perceberam que haveria uma próxima batalha na guerra e, portanto, precisariam se preparar para essa próxima batalha. Não se deve dar ao Irã chance de se preparar, não haverá outra batalha, esta é a última. Quanto tempo isso vai durar? Todas as estimativas indicam que pode ser questão de semanas. Para Israel e Estados Unidos, esperamos que sejam poucas semanas. E nós não sabemos o que é isso, qual é esse ponto de virada que leva ao fim da guerra. Para Israel, obviamente, se o Irã não estiver mais lançando mísseis balísticos contra Israel, então Israel pode decidir, ok, temos um número X de alvos restantes, vamos continuar atingindo todos esses alvos. Certamente eles querem ver uma nova liderança instalada dentro do Irã. Não sabemos quanto tempo isso vai levar. Acho que para Israel a principal preocupação, como eu disse, são os mísseis balísticos que chegam. Se os mísseis balísticos pararem de ser lançados contra Israel nas próximas 2 semanas, então, pelo que nos diz respeito, podemos voltar ao que estávamos fazendo e podemos assumir os componentes ofensivos desta guerra no nosso próprio tempo, certo? Enquanto os mísseis continuarem chegando, precisamos agir intensamente. O presidente Trump disse que poderia levar 4 a 5 semanas, mas agora afirma que pode demorar mais. Acho que ele diz que pode demorar mais porque quer que demore menos e depois contar para todos que levou menos tempo. Viu? Eu disse que poderia demorar mais, mas terminamos. Ele sempre fala em abaixo do orçamento e antes do prazo. Acho que é isso que o presidente tenta fazer aqui. Então, só para falar um pouco mais sobre as conquistas desta semana, uma instalação nuclear secreta subterrânea foi destruída na última terça-feira nos arredores de Teherã. Então, talvez seja algo muito significativo. Diz que o Irã transferiu grande parte do seu programa nuclear para essa instalação depois da última guerra. Essa foi destruída. E você mencionou o futuro em relação à liderança no Irã. No fim de semana, vimos que Khamenei, aparentemente o filho dele, ainda está vivo, segundo relatórios. E o presidente Trump disse na quinta-feira que quer estar envolvido na escolha do próximo líder do Irã depois que essa fase da guerra terminar. Certo, acho que você está falando de Mojtaba Khamenei, que é filho de Ali Khamenei. No que diz respeito a Israel e aos Estados Unidos, não vai haver um ayatollah governando este país no final. Não vai ser Ali Larijani, por exemplo, que está no Conselho Supremo e que vai escolher o próximo líder.
você não vai ter um fundamentalista islâmico, né, uma continuação desse regime no comando, certo? Se a mudança de regime é o objetivo declarado disso, e você pode ver pelo fato de que eles atingiram Ali Khamenei no primeiro minuto do primeiro dia do primeiro ataque, não vai haver nenhuma chance de você conseguir um fundamentalista islâmico. Os Estados Unidos terão voz nisso, com certeza. Se for um fundamentalista, sabe o que isso significa? Eles serão o próximo alvo. Israel e os Estados Unidos ainda não terminaram de atacar os alvos e fundamentalistas. Sempre que aparecerem, Israel os atacará. Israel e os Estados Unidos buscam outra pessoa, alguém que rejeite o caminho da República Islâmica, alguém que queira levar o Irã de volta ao caminho que existia antes da Revolução Islâmica de 1979. Seja Reza Pahlavi e veja, ele é o único cujo nome as pessoas estão gritando nas ruas do Irã. O presidente não parece totalmente confortável. Discutimos isso no programa há semanas. Pode ser do melhor interesse dos Estados Unidos que eles comecem a, você sabe, olhar para a situação e reconhecer que Pahlavi é a melhor opção deles. Ele é o único que pode unir o povo iraniano em torno de uma grande cultura, certo? É isso que Pahlavi representa. Ele representa a força da cultura iraniana antes deste país ter sido sequestrado pela Revolução Islâmica. O presidente Trump está dizendo que talvez Pahlavi seja um cara legal, mas pode ser melhor se outra pessoa dentro do país assumisse o controle. Vamos ver se Pahlavi consegue descobrir quem são esses atores no país, onde talvez possa se tornar uma figura de transição ou simbólica, de uma forma semelhante ao que temos no Estado de Israel com um presidente, que é principalmente uma posição simbólica, mas então ter alguém dentro do Irã que possa exercer poder e ser um tecnocrata, que possa começar a colocar o país de volta em ordem e conduzi-lo para um caminho de paz. Não parece que Trump deu a ele seu total apoio até agora. Outro aspecto da guerra, claro, é o fato de que o Irã está atacando todos, ou a maioria dos vizinhos ao redor do Irã, os outros países árabes da região, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait e todos os outros países ali. Depois você teve o presidente iraniano pedindo desculpas, aparentemente pedindo desculpas por atacar esses países vizinhos. Até mesmo a Turquia se manifestou e criticou o Irã por atacar os países vizinhos. Vamos conferir a declaração dele. Devo pedir desculpas aos países vizinhos que foram atacados pelo Irã em meu próprio nome. O que aconteceu foi que nossos comandantes e nosso líder perderam suas vidas após uma agressão bárbara. Nossas forças armadas, que sacrificam suas vidas pela integridade territorial, atiraram à vontade devido à ausência de seus comandantes e agiram conforme necessário. Eles defenderam nossa pátria com orgulho e força. Isso parece um monte de desculpas. E, na verdade, hoje de manhã foi noticiado que o Irã mais uma vez atacou o Bahrein. Não entendo essa discussão sobre pedir desculpas ou não atacar países árabes, pois eles continuam atacando. Sim, vimos o presidente dos Estados Unidos realmente reagindo a esse clipe e afirmando que o Irã está até pedindo desculpas aos seus vizinhos. Acho que é muito, muito importante observar como o Irã se comportou nesta guerra, e já falamos sobre quantas vezes Israel foi atacado. Sabe, todo mundo acha que os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã e que o Irã está revidando contra o Estado de Israel, e é verdade que Israel foi forçado a absorver grandes salvas de mísseis balísticos. Mas se você realmente olhar para a contagem de mísseis balísticos e drones disparados contra outros países, verá que Israel está bem abaixo na lista dos países que foram alvo. E se você juntar os outros países, eles receberam o peso da retaliação do Irã em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. E eu acho que isso é muito importante. Na verdade, esse provavelmente é o ponto mais importante aqui, porque as pessoas sempre disseram, sabe, esse é um problema de Israel. O presidente dos Estados Unidos faz isso por Israel, e o que temos dito, sabe, no programa há muitos meses e até mesmo há alguns anos já, é que o Irã desestabilizou todo o Oriente Médio, e falamos sobre os países que eles desestabilizaram antes da guerra, que são Iraque, Síria, Líbano, Iêmen, Gaza e, secundariamente, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros. Mas você vê aqui, eles atiraram em tantas direções diferentes. Eles atiraram no Kuwait, atiraram na Arábia Saudita, atiraram nos Emirados Árabes Unidos. Eles atiraram no Bahrein. Mísseis deles já caíram na Jordânia. Eles estão simplesmente atirando para todo lado agora.
E o que exatamente o Azerbaijão está fazendo, indo ainda mais para o leste? E o que isso faz é validar todo o conceito de que o Irã é uma ameaça para toda a região. Se eles não fossem uma ameaça para toda a região, estariam atirando apenas em Israel ou apenas na Marinha dos Estados Unidos, que está posicionada em todo o Oriente Médio. Eles estão atirando em toda a região. Marco Rubio resumiu bem. Ele disse que o motivo pelo qual os Estados Unidos têm bases aéreas em todos esses países vizinhos do Irã é para se proteger do Irã. E o Irã tem atirado em todas as direções. E você viu o Pezeshkian, sabe o que ele disse? Ele foi obrigado a voltar atrás nesses comentários. Obviamente, esses comentários não significaram nada, porque desde então vimos cenas durante a noite de grandes prédios sendo atingidos dentro de Dubai e em outros lugares. E enquanto eles miram nas bases da Força Aérea dos Estados Unidos, também estão mirando na infraestrutura civil. Temos visto isso repetidas vezes. Em Israel, eles estão mirando na infraestrutura civil. Eles fazem isso com bombas de fragmentação que são feitas especificamente para atingir centros populacionais, porque uma vez que esse míssil balístico se separa em vários componentes, ele não pode mais atingir um alvo militar direto. Se você quisesse atingir um alvo militar, não usaria uma bomba de fragmentação. As bombas de fragmentação servem apenas para serem lançadas em populações civis. Aliás, o uso de bombas de fragmentação é um crime de guerra. Ninguém fala sobre isso. Aqui você vê o Irã atacando centros civis pelo Oriente Médio e eles não podem ter imunidade por isso. Sim, espero que possamos mostrar imagens das bombas de fragmentação se desprendendo dos mísseis lançados em centros populacionais. Então isso realmente também indica que isso não é, não é uma guerra de 1 contra 1 ou de 2 contra 1. Esta é uma guerra que está afetando toda a região. É uma guerra que está realmente afetando o mundo inteiro. Vimos que os Estados Unidos usaram um submarino para destruir uma embarcação naval iraniana perto do Sri Lanka. Lembramos que apenas algumas semanas antes da guerra, o Irã estava fazendo exercícios navais no Oceano Índico, não muito longe do Golfo Pérsico, junto com a China e a Rússia, que são membros desse eixo iraniano, e eles podem estar envolvidos de alguma forma em ajudar o Irã. O presidente dos Estados Unidos está dizendo, bem, se a Rússia está ajudando o Irã, eles não estão fazendo um bom trabalho, porque olha como eles estão sendo duramente atingidos. Mas agora você também vê como nações europeias como o Reino Unido e outras, França, Itália, estão de certa forma, você sabe, movendo navios agora para a região, sendo forçados pelos Estados Unidos a permitir o uso de suas bases aéreas para missões ofensivas potencialmente. Percebemos que vários países do mundo estão envolvidos aqui. E enquanto gostaríamos de ver esse conflito o mais localizado possível, existe a possibilidade, já que vemos o Irã atacando todos esses outros países da região. Eles podem ter um míssil balístico intercontinental, eles podem ser capazes de lançar algo contra a Europa, eles podem ter algum tipo de truque na manga que nós não conhecemos, talvez possuam uma bomba suja ou arma química ainda não usada. Nós não sabemos como essa guerra vai continuar, se ela vai continuar sendo contida pelos Estados Unidos e Israel enquanto o Irã fica sem mísseis balísticos, ou se isso vai se expandir. Será que a China vai se envolver? Não parece que eles fariam isso, mas quando a região começa a pegar fogo desse jeito e tantos países diferentes são afetados, você realmente não sabe o que pode acontecer. Alex, ao mesmo tempo, os Estados Unidos lá, infelizmente, tendo que enterrar 6 militares que, de fato, foram mortos no Kuwait. Estávamos justamente falando sobre a região como resultado de um ataque de drone iraniano. O presidente Trump esteve nesses funerais, como vi hoje cedo. Ele comentou sobre isso no Força Aérea 1 e foi questionado sobre a duração da guerra. Perguntaram ao presidente Trump se ele cogitaria enviar tropas terrestres ao Irã. Eis o que respondeu. É aí que você enviaria tropas terrestres. Como você está pensando sobre isso? Eu nem quero falar sobre isso. Quero dizer, acho que não é uma pergunta apropriada. Sabe? Não vou responder. Poderia haver uma possibilidade por um motivo muito bom? Teria que ser um motivo muito bom. Se algum dia fizéssemos isso, eles seriam tão dizimados que não conseguiriam lutar em terra. Vamos falar dessas duas coisas. O presidente Trump foi ao funeral de 6 militares e no Força Aérea 1 respondeu a uma pergunta sobre tropas, sem revelar sua estratégia à mídia. Bem, vemos aqui que houve perdas para os Estados Unidos. Não apenas esses 6 militares foram mortos pelo drone iraniano,
Também vimos isso acontecer no Kuwait, o que impressiona, pois na semana passada já tínhamos observado isso lá. 3, acredito que eram F-15 ou F-16, foram abatidos, sabe, provavelmente por nós mesmos, sistemas de defesa com mísseis Patriot. Ninguém está dizendo exatamente o que fez com que esses aviões fossem alvo, qual sistema especificamente, mas há uma boa chance de que tenha sido realmente fogo de mísseis americanos. Eles falaram que foi um incidente de fogo amigo. Sim, e a guerra não é sem perdas. Agora, é impressionante que Israel não tenha sofrido nenhuma perda, pelo que podemos ver, nem de aviões, nem de pilotos. Nós tivemos perdas de pessoas atingidas por mísseis balísticos dentro do país. Eu acredito que o número de mortos dentro de Israel é 12. 12, 9 em Beit Shemesh. Um trabalhador estrangeiro foi morto em Tel Aviv. E então você teve 2 pessoas, infelizmente, indo para o abrigo. Um homem de 102 anos, pelo que entendi, caiu a caminho do abrigo. Uma mulher teve um problema cardíaco, como mencionamos na semana passada. Então, acho que são 12, infelizmente. Esses são os números no momento. Agora, Quando eles falam sobre tropas terrestres entrando no Irã, o que ouvimos é que existe a possibilidade de que forças especiais possam ser enviadas. E Trump deu a entender isso no final dos combates, depois que o Irã foi tão dizimado para assegurar o que se acredita serem os estoques de urânio enriquecido, altamente enriquecido, que podem estar subterrâneos em algumas dessas instalações. É provável que o Irã tenha a possibilidade de extrair parte disso por conta própria. Talvez eles não consigam acessá-lo, mas você quer saber qual é o status desse urânio altamente enriquecido. Ele precisa ser retirado com muito cuidado. Está em estado gasoso e deve ser coletado em recipientes especiais. Então, é possível que Estados Unidos ou Israel enviem forças especiais para extrair esse urânio, resolvendo de vez a questão do urânio enriquecido. Alex, enquanto estávamos encerrando o programa na semana passada, uma das últimas perguntas que fizemos foi se o Hezbollah iria se envolver. E eu não sei se foi minutos depois ou horas depois, mas certamente o Hezbollah começou a lançar seus próprios mísseis contra Israel e também a enviar drones suicidas, se você quiser chamá-los assim. E agora mesmo, enquanto estamos no ar aqui, as pessoas devem saber. Isso ocorreu há poucos minutos. Agora, relatos indicam que estão mirando em Haifa, no norte de Israel. Quero dizer, tem sido realmente sem parar nas últimas 48, 72 horas. O Hezbollah agora também está lançando ataques praticamente de forma contínua no norte de Israel. Certo. O Hezbollah, nos primeiros dias desta guerra, escolheu ficar de fora por algum motivo. Agora eles foram coagidos e entraram nesta guerra. Lembre-se, Israel assinou um acordo de cessar-fogo, acredito que foi no início de 2025 com o Líbano, na verdade, mesmo que eles não fossem a parte que estava atacando. Nunca houve acordo com o Hezbollah, mas o exército libanês assumiu responsabilidade pelos ataques e afirmou que seguirá desarmando o grupo. Eles não estão em posição de desarmar completamente o Hezbollah. O Hezbollah é a facção militar mais poderosa dentro do Líbano. Vimos o presidente, ou acredito que o presidente ou o primeiro-ministro do Líbano, declarando que, a partir deste momento, todas as atividades militares do Hezbollah seriam consideradas ilegais e que a única maneira do Hezbollah participar é no âmbito político. Agora, isso é ridículo. O Hezbollah não pode operar nem no âmbito político, nem no âmbito militar, mas você vê o quão poderoso o Hezbollah é naquele país, ao ponto de ter o presidente ou o primeiro-ministro do Líbano afirmando que eles poderiam estar envolvidos nos processos políticos porque realmente têm esse poder e poder de fogo. Israel esperava que o Hezbollah fosse dissuadido, mas sempre soube que havia uma grande chance de eles voltarem. Atuaram contra o Hezbollah durante todo o cessar-fogo, sempre que ocorria uma violação. Mas você vê agora, e eu acredito, já houve mais de 600 ataques das forças de defesa de Israel dentro do sul do Líbano, desde que o Líbano decidiu entrar nessa guerra. O que indica que Israel sabia muito bem que havia muito mais infraestrutura militar dentro do país. E não está apenas no sul do Líbano. Você vê que Israel tem operado em, acredito que se chama Dahiyeh, o subúrbio de Beirute, que é um reduto do Hezbollah. Eles atuam contra a liderança do Hezbollah. Eles têm operado contra a capacidade deles de lançar mísseis. Mas você vê, eles estão disparando foguetes e drones contra Israel.
Eles também dispararam contra Chipre. Aliás, o ataque à base da Força Aérea Real em Chipre, a base da Força Aérea Britânica. Foi revelado agora que esse ataque veio do Líbano. Nossa, caramba. E, sabe, do mesmo jeito que você disse que essa guerra não pode acabar até que o Irã deixe de ser uma ameaça, até que haja uma nova liderança dentro do Irã, a mesma coisa aqui com o Hezbollah e o Líbano. Este é o momento em que Israel precisa acabar completamente e eliminar esse perigoso grupo terrorista que é um proxy mortal do Irã. Na verdade, era provavelmente o principal proxy terrorista financiado pelo Irã. Agora eles miram a cabeça do povo. Sabíamos que eles poderiam voltar ao sul do Líbano para enfrentar o Hezbollah, o que já fazem. Outro grupo a observar são os Houthis. Até agora, os Houthis ficaram fora dos combates, mas ameaçaram se envolver, assim como o Hezbollah, que inicialmente ficou de fora e depois participou. É provável que os Houthis também entrem nos combates. E isso abriria novamente essa guerra em outra frente, porque os Estados Unidos e Israel teriam que começar a operar nesse teatro também. Agora você já vê Israel e os Estados Unidos em 2 teatros de operações. Eles podem ter um terceiro teatro se abrindo no Iêmen com os Houthis. E, claro, o outro grupo terrorista proxy, o Hamas. Israel deixou isso em banho-maria, digamos assim. Mas ainda assim a forte sensação é de que Israel fará outra operação para dizimar ainda mais o Hamas. Israel quer garantir que quando esta guerra acabar, não exista mais esse crescente xiita mais os Houthis e o Hamas, que se juntaram a esse crescente xiita, mesmo que o Hamas seja sunita. Mas o Irã e seu anel de fogo ao redor de Israel, todo esse anel de fogo será eliminado. Alex, ouvi informações não confirmadas. Ouvi na sexta-feira que os Houthis possivelmente dispararam contra a Arábia Saudita. Não ouvi confirmação sobre isso, mas foi relatado na rádio israelense na manhã de sexta-feira. Quanto ao Hezbollah, agora as forças de defesa de Israel têm tropas terrestres no sul do Líbano, tentando afastá-los da fronteira e lidar com o grupo. E já tivemos perdas, quero dizer, já tivemos soldados mortos, acredito. Então, o que eu ouvi novamente, a última informação que recebi foi na sexta-feira. 8 soldados ficaram feridos, 5 gravemente em um ataque de drone na fronteira. Entre eles, o filho do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, teve ferimentos leves. Acho que outros 2, talvez moderadamente feridos, estavam lutando contra o Hezbollah ou no norte de Israel. Acho que vimos várias indicações, incidentes de soldados feridos, e eu diria aqui que estamos operando na névoa da guerra, certo? É muito importante entender que não sabemos exatamente o que está acontecendo dentro do Irã, não sabemos exatamente o que está acontecendo no sul do Líbano, acompanhamos todas as fontes de informação. Grande parte das informações do gabinete do primeiro-ministro e das FDI é divulgada por agências de notícias. Outras vêm de fontes do Líbano e do Irã. Ainda é preciso juntar as peças para entender o que ocorre. Não se sabe o quão gravemente o Irã foi atingido. Eles afirmam poder sustentar a guerra por mais 6 meses. Li isso hoje de manhã antes de chegar aqui. Eles podem ter mais 6 horas para manter essa operação. Pode ser 6 horas, 6 dias, 6 semanas ou 6 meses. Nós não sabemos. Não sabemos exatamente o que será necessário para eliminar completamente o Hezbollah. Nós não sabemos se Israel e os Estados Unidos têm planos de cada alvo específico para atingi-los, e nós não sabemos quanto tempo vai levar para que isso aconteça. Tentamos reunir muitas informações sobre o que ocorre, mas há uma névoa de guerra. Claramente estão ocultando informações de propósito, tanto Israel quanto os Estados Unidos, o Irã e o Hezbollah. Estamos fazendo o possível para reunir tudo o que ocorre. Sim, Alex, isso chegou agora, ainda não confirmado. Diz que a Ynet, informando que os Emirados Árabes Unidos acabaram de atacar Teherã, no Irã, como resultado do disparo de mísseis contra o país deles. E, por um lado, sabe, isso é bom, porque você vê aqui, todos esses países estão se voltando contra o Irã. O Irã nunca esteve tão isolado. Não há ninguém na região defendendo o Irã. É por isso que, na verdade, é tão positivo que o Irã tenha atacado em toda a região, porque isso significa que esses outros países não estão ficando irritados com Israel e os Estados Unidos. Eles estão irritados com o Irã, o que é realmente importante. Ao mesmo tempo, quanto mais países estão envolvidos, por que você precisa de mais países envolvidos? Se você tem Israel e os Estados Unidos, o que Pete Hegseth chamou de a mais poderosa e a segunda mais poderosa força aérea, trabalhando simultaneamente, envolver outros que não estão prontos para esse tipo de guerra pode ser problemático.
Os Estados Unidos, a mais poderosa, Israel, a mais experiente e com as forças aéreas mais preparadas do mundo. Eles dominam quase totalmente o espaço aéreo de Teherã. Então, por que envolver outras forças aéreas? É só para proteger a própria imagem diante do público? Eu vou dizer, Mas como você garante que não vai ter episódios de fogo amigo aqui? A última coisa que você quer é aviões de outras nações se envolvendo. Então você só quer garantir que a coordenação esteja no mais alto nível e deixar os grandões fazerem o que precisa ser feito aqui. Deixe Israel e os Estados Unidos cuidarem do assunto. Reconheço a necessidade de honra e de manter as aparências, mas todos devem ter muito cuidado. voltando ao Líbano, Alex, no meio de tudo o que está acontecendo, todos esses países lutando contra o Hezbollah, lutando contra o Irã, ou seja lá o que for, houve relatos no fim de semana de que Israel tentou localizar os restos mortais de Ron Arad. O tenente-coronel Ron Arad, navegador da Força Aérea de Israel, está desaparecido em combate desde 1986. Forças especiais das FDI operaram profundamente em território libanês na noite de sexta-feira, tentando localizar os restos mortais de Ron Arad. Acho, me corrija se estiver errado, que ele pode ser o último militar das FDI desaparecido. Segunda coisa, isso está certo. Acho que isso está correto. É loucura, no meio de tudo isso, estarmos desviando recursos e tudo mais. Não estou dizendo isso de uma forma negativa. Acho inacreditável que Israel esteja fazendo isso, desviando a atenção de tudo para localizar um dos nossos. Isso é o que Israel tem feito há gerações. Isso segue a doutrina do primeiro-ministro Netanyahu de repatriar todos os soldados, vivos ou mortos. Então aqui, Se você sabe que alguém está morto e tem informações de como trazê-lo de volta para casa para dar um encerramento, isso é incrível. Os restos mortais de Eli Cohen continuam enterrados na Síria. Ele foi o famoso espião israelense retratado na série da Netflix O Espião, com Sacha Baron Cohen. Vale a pena conferir. claro, E segue a história mais ou menos como ela aconteceu. Mas ir atrás dos restos mortais de Ron Arad, pelo que ouvimos, não teve sucesso. Mas como você disse, é incrível que Israel tenha tentado isso. Ao mesmo tempo, você também ouviu alguns discordantes dizendo: "Ei, por que estamos arriscando? Você não arrisca a vida de soldados vivos por um corpo morto." sim, entendo esse argumento, né? Então você entende. Mas você vê que Israel está fazendo tudo o possível. Acho isso muito importante. Entre todas essas atualizações diferentes, você viu a postura de força de Israel mudar tão drasticamente desde o início desta guerra. E muito disso tem a ver com o presidente Trump estar no cargo agora e ele não estava no início da guerra. Lembre-se de que, no início da guerra, Israel teve que economizar seu armamento. Ia ficar sem armas no começo. Então, estava indo com muito cuidado. Até mesmo usando dinamite para explodir prédios, a velha dinamite para explodir prédios em Gaza, prédio por prédio, arriscando a vida dos engenheiros de combate que estão colocando a dinamite nesses prédios altamente armadilhados. Mas indo de forma muito metódica, passo a passo, prédio por prédio, usando armas leves. E então o presidente Trump volta ao cargo. E também antes disso, a comunidade internacional estava colocando muita pressão sobre Israel para parar a guerra, para não entrar em Rafah, para não lançar uma operação terrestre no início em Gaza, para não lançar uma operação terrestre no sul do Líbano. Certamente não queria ver isso se expandir para um confronto contra o Irã. E então o presidente Trump assumiu o cargo e Israel começou a reconstruir seu arsenal de armas. Mas também vimos que o presidente parecia determinado a conseguir um cessar-fogo em Gaza, a conseguir um cessar-fogo no sul do Líbano. Ele sempre comenta que é o presidente e que encerrou as guerras. Mas você vê aqui, na verdade, que o presidente não era muito a favor de iniciar essa campanha ofensiva contra o Irã, e a postura das forças israelenses acabou de mudar drasticamente. Tipo, agora Israel diz que vai com tudo, vamos para cima de tudo, não vai haver medidas pela metade, não vai haver vitórias pela metade, certo? E o que você está vendo agora é que Israel está dizendo que vai acontecer aquilo que o primeiro-ministro falou por muitos meses durante essa guerra, mas que na verdade não estava buscando, que é a vitória total. Essa é a vitória total. Tipo, ele finalmente está indo atrás disso. As forças de defesa de Israel finalmente estão indo atrás disso, usando todas as ferramentas à disposição, usando cada avião, cada arma, toda aqui da inteligência, indo até o fim para uma vitória completa e total nesta guerra.
Alex, a próxima notícia você poderia argumentar que em qualquer outro momento seria uma questão interna aqui, o julgamento do primeiro-ministro Netanyahu. Mas o presidente Trump repetidas vezes pediu ao presidente de Israel, Isaac Herzog, Buji Herzog, que perdoe Netanyahu imediatamente. Recentemente, isso virou manchete internacional porque o presidente Trump exigiu que o presidente Herzog perdoasse Netanyahu imediatamente, chamando-o de vergonha e alegando que prometeu 5 vezes perdoar Bibi. Essas são as palavras de Trump. O presidente Herzog respondeu dizendo que quer que o processo legal siga seu curso. E neste momento, não parece que isso vá acontecer, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Ele não parece disposto a perdoar o primeiro-ministro Netanyahu agora, mesmo com a guerra contra o Irã. Bem, é impressionante que o presidente esteja envolvido nisso. E primeiro, ele disse isso no Knesset. Quando falou no Knesset, ele se virou para o presidente e disse: "Ei, por que você não concede um perdão para esse cara?" Ele enviou uma carta formal pedindo perdão, embora só o primeiro-ministro possa fazer isso. Depois, o primeiro-ministro fez o pedido formal de perdão. E então você teve o presidente dizendo, sabe, eu espero que o presidente Herzog conceda um perdão ao Netanyahu, e depois dizendo que ele deveria se envergonhar por não conceder o perdão. O perdão não veio. E ele reage. O presidente diz que Herzog é uma vergonha por não conceder um perdão ao Netanyahu, dizendo o quão grande primeiro-ministro de guerra Netanyahu foi. E ele acabou de dizer agora que não quer que haja nada preocupando Bibi além da guerra com o Irã. A única pressão sobre ele deveria ser a luta contra o Irã. Mas é interessante o que Herzog está fazendo porque quando você fala sobre o processo legal acontecendo, você não está falando sobre o julgamento. Ele está dizendo que mesmo em relação a um perdão, existe um processo legal que precisa acontecer. E é interessante que ele está realmente colocando muita da culpa aqui no procurador-geral por não seguir o processo legal. Mas é claro que o procurador-geral não vai tomar nenhuma medida que indique que o presidente poderia perdoar o primeiro-ministro. Ela tem trabalhado ativamente contra ele, certo? Ela é a oposição, ela é a líder da oposição política em Israel. Então, dessa forma, fica meio fácil para Herzog atirar a procuradora-geral Baharav Miara aos leões nessa situação, o que só vai torná-la cada vez menos popular. Você vê também como a procuradora-geral, outra coisa, sabe, sobre o que você acabou de falar, essa guerra jurídica, sabe? Na semana passada, a procuradora-geral se manifestou e pediu ao primeiro-ministro para demitir Itamar Ben-Gvir, o ministro da Polícia e da Infraestrutura de Segurança Nacional, dizendo que ele não pode mais servir. Ele não foi acusado de crime. Ela só afirma que sua conduta como ministro é inadequada. Ele tenta influenciar demais seu ministério e ela quer que ele seja demitido. O primeiro-ministro e outros membros da coalizão se viram e dizem: "Você foi demitida. Não confiamos mais em você, nem tem mais voz aqui." O primeiro-ministro se voltou e disse: "Quer que eu demita meu ministro que nem foi acusado em um processo legal?" Como você sabe, o primeiro-ministro decide quem será seu ministro. Então aqui você vê essa batalha se desenrolando, né? O sistema judiciário contra o governo. De que lado está Herzog? Herzog está do lado do povo? Ele está do lado da relação de Israel com os Estados Unidos? Ou ele, como ex-líder do Partido Trabalhista, é apenas parte da oposição? Eu realmente não vejo Herzog, que na minha opinião não foi um líder muito relevante, se levantar agora e tomar uma atitude importante como perdoar Netanyahu. Mas os julgamentos têm sido uma vergonha. E eu acho que é aí que a palavra vergonha se encaixa melhor, é nos próprios julgamentos. É sobre a promotoria que levou esses julgamentos adiante sem os devidos procedimentos e provas. Eles não deveriam ter permitido o uso das provas no julgamento. Arrastaram o processo por mais de 5 anos e chamaram 300 testemunhas. Você está apenas causando um espetáculo aqui, o que prejudica a imagem de Netanyahu, mesmo quando as chances são de que não haverá culpa. O tribunal já mandou a promotoria mudar a folha de acusações várias vezes. Nos Estados Unidos, isso causaria a anulação do julgamento todas as vezes. Só o presidente Herzog poderia encerrar essa farsa, mas Trump afirmou que Herzog é uma vergonha por não agir. Alex, quem você acha que mais decepcionou ou chateou o presidente Trump? O presidente Herzog ou talvez o líder britânico, Starmer, ou talvez seja a Espanha. E vamos primeiro conferir este vídeo em que o presidente Trump diz que Starmer não é nenhum Winston Churchill. Vamos dar uma olhada.
Aliás, eu também não estou satisfeito com o Reino Unido. Teria sido muito mais conveniente pousar lá do que voar muitas horas a mais. Então, estamos muito surpresos. Não é com Winston Churchill que estamos lidando. Então você tem esse comentário do presidente Trump dizendo que Starmer não é Winston Churchill. E depois Trump tweetou isso ou publicou em sua plataforma de mídia social, se não me engano, ontem. Ele afirmou que o Reino Unido, nosso antigo grande aliado, talvez o maior de todos, agora cogita seriamente enviar 2 porta-aviões ao Oriente Médio. Tudo bem, primeiro-ministro Starmer, não precisamos mais deles, mas vamos lembrar, não precisamos de quem entra em guerras já vencidas. Esse é o presidente Trump. Ele está claramente insatisfeito. Sim, realmente interessante ver esses comentários sobre Starmer. E eu me lembro que houve reportagens há poucas semanas dizendo que Starmer possivelmente iria renunciar, então sabemos que Starmer não é nenhum Churchill. Acredito que o sistema político do Reino Unido tem enfrentado uma amarga turbulência nos últimos anos. Quero dizer, quantos primeiros ministros diferentes eles tiveram, de Theresa May a Liz Truss, Boris Johnson, Rishi Sunak, Starmer, não sei se estou esquecendo de alguém, acho que talvez esteja. Eles tiveram tantos nos últimos anos, é um sistema político em completa turbulência por lá. Starmer realmente se esquivando, sem querer se envolver. Agora, lembre-se de que o Reino Unido é um país que agora tem uma população muçulmana crescente dentro do país. Se você olhar, os prefeitos de muitas cidades britânicas são muçulmanos. E então, ele estava preocupado que, se Israel e os Estados Unidos se envolvessem em um ataque contra um país de maioria muçulmana, no caso o Irã, ele poderia enfrentar turbulência interna. Então, ele escolheu se resguardar e meio que ficar de fora, não permitindo que os Estados Unidos usassem a base em Diego Garcia, depois dizendo, tudo bem, vocês podem usar, mas não para manobras ofensivas. Ele fez isso, Trump fez essas declarações em uma coletiva de imprensa com a chanceler Merz da Alemanha. E eu achei que o presidente, para quem quiser ver o presidente em ação, assista ele nesses comentários. Achei aquela coletiva de imprensa, que durou cerca de 40 minutos, realmente incrível. Ele revelou o motivo da guerra dos Estados Unidos aqui, explicando por que agem assim. E é bom que Merz esteja se mostrando um aliado. Você viu Trump naquela coletiva de imprensa também falar sobre Angela Merkel, disse que ela realmente prejudicou seu país com a imigração muçulmana e energia para o presidente. Veja, essas são as duas questões. E eu acho que o presidente tem sido realmente consistente em relação a isso em muitas de suas políticas. Energia e imigração são duas das considerações mais importantes dele, não só para os Estados Unidos, mas também para os aliados da América. Ouvi isso do ministro das Relações Exteriores há poucas semanas, quando ele falou à conferência dos presidentes das principais organizações judaicas americanas em Jerusalém. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, disse que, daqui para frente, os países que serão os aliados mais importantes de Israel, além dos Estados Unidos, obviamente, são a Índia. E tivemos o primeiro-ministro Modi aqui apenas um dia antes da guerra começar, talvez 36 horas antes da guerra começar. Você tem Merz indo para a Casa Branca, Alemanha, e também tem o Japão. Então, esses são os aliados mais importantes de Israel. Esses estão se mostrando os aliados mais importantes dos Estados Unidos. O Reino Unido, e novamente, já disse isso muitas vezes, você sabe, os britânicos tinham um mandato singular, só uma coisa que esse Império Britânico deveria fazer, que era facilitar a criação de um Estado judeu. Onde deveriam facilitar essa criação? O mandato britânico, o que era chamado de mandato britânico para a Palestina, era para que um Estado judeu fosse estabelecido em todo o território de Israel. Inclui a Judeia e Samaria, Gaza, Colinas de Golã e toda a Jordânia. Tudo isso deveria acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Um mandato que os britânicos tinham para criar um Estado judeu, chamado Mandato Britânico para a Palestina, apenas um Estado judeu, não um Estado árabe. E o que os britânicos fizeram? Eles cortaram 75% desse Estado judeu no Rio Jordão e no Mar Morto, dando origem a um reino hashemita. Esses eram sauditas. Ele deu a eles o governo de toda a Jordânia para apaziguar os árabes. E então, mesmo a partir daí, eles decidiram segmentar ainda mais para dividir as partes restantes de Israel, os 25% restantes da terra, dos quais cerca de metade seria um Estado judeu não contíguo e a outra metade seria um Estado árabe não contíguo.
Eles não cumpriram o seu mandato singular, a única coisa que era chamada de mandato britânico. Como resultado, perderam todo o seu império. Todo o império deles desmoronou depois que eles dividiram essa terra que deveria ser para um Estado judeu. E aqui nós vemos até agora, nessa guerra contra o Irã, a própria Grã-Bretanha se mostrando cada vez menos relevante no cenário mundial. Quero enfatizar que era a Palestina sob mandato britânico. O Estado da Palestina nunca existiu historicamente. Não quero que interpretem errado. Isso mesmo. Quero dizer, certo, o mandato era para a criação de um Estado judeu na área onde a região era chamada de Palestina. Sim, com certeza. Você tem muitos líderes palestinos, sabe, antes de 1948, 1967, dizendo, sabe, não existe um Estado árabe chamado Palestina. Nunca existiu e nunca vai existir. A Palestina é simplesmente a região sul de toda a província da Síria. Vamos desmascarar essa propaganda. Mas antes, quero mostrar mais um trecho ao presidente Trump. Ele está insatisfeito com a liderança no Reino Unido e ameaça cortar relações com a Espanha. Vamos analisar isso. Países europeus como a Espanha têm sido terríveis. Na verdade, eu disse ao Scott para cortar todos os negócios com a Espanha. A Espanha chegou a dizer que não podemos usar as bases deles, e tudo bem, podemos usar a base deles se quisermos, podemos simplesmente voar e usar. Ninguém vai nos dizer para não usar, mas não precisamos, mas eles foram hostis. Você só precisa, Alex, você tem que amar essa atitude. Quer nos deem permissão ou não, vamos fazer o que temos que fazer. Essa é a atitude dele o tempo todo. As pessoas criticavam Murray por não defender a Espanha nem o Reino Unido na coletiva de imprensa. Mas ele disse, bem, quando ficamos a sós no almoço, aí eu defendi eles um pouco mais. Mas ele não vai enfrentar o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval enquanto todas as câmeras estão gravando. Você vê o presidente Trump, ele sabe que essa é uma guerra que ele precisa vencer e que ele tem que vencer completamente e que ele não pode demonstrar. Ele sabe que não pode demonstrar sequer um sinal de fraqueza em nenhuma de suas negociações de política externa com outras potências mundiais e está apostando tudo. Adoro esses trechos. Alex, estamos sem tempo, mas alguma consideração final antes do 8º dia da guerra? O que podemos esperar nos próximos dias, ou até gravarmos novamente o Jerusalém Minute na próxima semana, se Deus quiser? Bem, na verdade eu acho que esse último ponto aqui, sabe, que o ministro da Defesa Katz disse em uma ligação durante a noite com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pat Hegseth, que a aliança entre Estados Unidos e Israel está mudando a história. E o primeiro-ministro do Estado de Israel, ele disse desde o segundo dia desta guerra que nós vamos mudar a cara do Oriente Médio. E isso tem levado tempo. Certo, todos querem guerras rápidas. Mas Israel tem avançado passo a passo, como eu mencionei, ficando cada vez mais forte em sua postura de força, em sua confiança em suas próprias habilidades. Sabe, a cada pausa e a cada reinício você vê como Israel está operando de forma cada vez mais e mais contundente. E o Oriente Médio será um lugar diferente quando tudo isso acabar. E, em particular, estamos esperando por um regime diferente no Irã, um regime no Irã, que não só vai libertar o povo iraniano que foi sequestrado por esse regime islâmico fanático, mas também uma república iraniana que pode até normalizar as relações com o Estado de Israel e com todos os seus vizinhos. E trazer grande benefício econômico, não só para a região, mas para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Vou só acrescentar, Alex. Gravamos há uns 45 minutos e nada de sirenes em Jerusalém ou Tel Aviv. Não quero zicar. Não quero zicar, mas pode ser positivo não termos tido sirenes nesta região. Claro, o norte segue enfrentando o Hezbollah quase o tempo todo. Espero que isso seja um bom sinal para o futuro. Desejo segurança e coisas boas a todos, especialmente em Israel. E que os homens e mulheres corajosos das forças de defesa de Israel tenham apenas total segurança, paz e só coisas boas daqui para frente. Eles nos protegem por terra, ar e mar 24 horas por dia durante a guerra. Vamos reconhecer o pessoal dos bastidores. Arão Vagalanter está no comando. Yuri Zretsky, gerente da estação, nosso produtor, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Esther Eden e todos os outros aqui na JNS TV. Certifique-se de acessar jns.org para todas as notícias de última hora, agora mais do que nunca, de Israel, do Oriente Médio, é claro, e de todo o mundo judaico. Josh Hasten em Jerusalém e Alex Traiman, CEO da JNS. Tenham uma ótima semana e fiquem seguros. Até a próxima no Jerusalém em 1 minuto.